Saúdo a todos os irmãos e irmãs, a todos que nos assistem, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe neste dia, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. No capítulo 6, o versículo 7 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Veja aqui, irmãos, plantar e colher. Nós estamos trabalhando na seara do Senhor, no que o Senhor plantou. O Senhor Jesus veio e semeou. O que mais quero se o fogo já está aceso, o Senhor Jesus disse. Então ele já plantou esta semente de salvação na terra. E de lá para cá, muitos são os que estão plantando, os que estão ajudando na colheita, os que estão trabalhando nesta obra de bênção e salvação. E nós temos que entender uma coisa: quando aceitamos a Jesus, nós deixamos a nossa vida terrena, a nossa vida carnal, para começar a viver uma vida espiritual. É uma coisa, nós não deixamos esse corpo físico, nós permanecemos nesse corpo físico, só como o Senhor Jesus também. Só que não vamos fazer a vontade da carne, vamos fazer a vontade do Espírito. Nossa carne está cheia de desejos. Eu não posso me deixar levar pela carne, porque aí não estou enfraquecendo o Espírito, estou fortalecendo a carne, é perigoso eu sair do caminho, e também não quero desagradar o meu Senhor, porque Ele me salvou, me redimiu, fui lavado, embranquecido no sangue do Cordeiro, assim como todos os que são batizados, aceitaram a Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, essa é a promessa, e nós confiamos nessa promessa, porque poderoso é aquele que prometeu, e Ele vai nos salvar. Nós temos em nós a vida eterna, nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso nós não podemos semear alguma coisa diferente daquela que nós recebemos, que nós temos recebido de Deus. Nós temos recebido de Deus toda a instrução para vivermos em santificação e honra, para sermos vasos de bênção sobre a face da terra. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Agora somos nós que estamos aqui, continuamos a obra do Senhor. Nós não podemos ter uma atitude diferente daquela do que o nosso Senhor teve. Nós continuamos a mesma obra. Por isso, tudo que nós semearmos, tudo que nós fizermos, por palavras, por obras, através do nosso corpo, nós vamos colher, seja bom, seja ruim. Então é o que ele está dizendo aqui. O apóstolo, dirigindo a palavra aos Gálatas e a todo mundo, tem pessoas que ficam pensando que, mas essa carta foi escrita aos Coríntios, porque lá era assim, foi escrita aos Romanos, porque lá era de outra forma. Não. Isso tudo, irmãos, foi escrito para todo mundo cristão. Aqui nós temos que entender que essas palavras aqui não é só para os irmãos. Nós não temos uma carta aos brasileiros, então nós não vamos seguir servir Jesus. Como que é o negócio? Não tem, irmãos. Nós precisamos entender, precisa abrir um pouco mais a mente para compreender que tudo que está escrito aqui, Deus ordenou através dos seus servos e eles foram dirigidos por Deus. Então aqui Ele vai cobrar de todos nós. Deus não se deixa escarnecer. Não, tem gente zombando de Deus, olha só. Ore por essas pessoas, porque o fim dessas pessoas é tão terrível, é o fim que foi preparado por Deus para o diabo. E as pessoas que não têm Deus vão ser lançadas no mesmo castigo do diabo. Imagina, irmãos. Imagina como é terrível isso, porque o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. E as pessoas que não obedecem a Deus serão lançadas juntamente com o diabo e os seus anjos no inferno. Tem gente que fala que o inferno está cheio, já não está não. Ainda ninguém está lá, ninguém foi condenado ainda. Ninguém, não existe ninguém no inferno. O inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. E nós somos anjos de Deus, não do demônio, de Deus, graças a Deus. Então Deus não se deixa escarnecer. A pessoa pensa que está fazendo um monte de coisa errada, às vezes está se comportando como um servo de Deus, uma serva de Deus. Às vezes tem uma aparência
maravilhosa de que deixou o mundo, está tão aplicado nas coisas de Deus, tão aplicada nas coisas de Deus, com preocupações com os irmãos e com orações e vigílias e profecias. Mas você vai ver a fundo a vida da pessoa, porque não tem nada escondido que não venha a ser revelado. Tem isso, Deus prometeu isso. E o que acontece? De repente vem à tona toda a podridão da pessoa. E aí você vê, puxa vida, aquela pessoa parecia tão pura, tão maravilhosa. Eu tinha tanta confiança que essa pessoa estava me falando coisas boas, mas o coração estava cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de prostituição, cheio de glutonarias, de feitiçarias. E o que uma pessoa dessa tem no seu coração? Tem as coisas malignas só, se tornou esconderijo de demônios, se tornou esconderijo do demônio. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra também nos ensina, pelos seus frutos os conhecereis. Não se colhe uvas de espinheiros, a uva se escolhe da parreira de uva lá, né, da videira. E nós precisamos ver os frutos. Mas isso aí, às vezes as pessoas são assim, né? Mas está na nossa igreja, vamos perdoar, coitadinho ou coitadinha, né? Vamos perdoar, porque é tão bom, a pessoa ajuda tanta gente. Deus não perdoa não, irmãos. Deus não é assim, não. Deus manda a gente se afastar do irmão desordenado, dos irmãos que não trabalham, dos irmãos que só ficam fazendo fuxico para um lado e para o outro. Deus nos manda afastar dessas pessoas para que se envergonhem. Ou então, o pastor, o obreiro que está à frente, ir lá conversar com a pessoa. Mas às vezes o obreiro é pior do que a pessoa, então a situação está ficando difícil, né? A apostasia está entrando no meio da igreja. E você vai querer consertar isso? Não compete a nós. Eu tenho que consertar a minha vida. Compete a mim a minha vida. Foi o que o Senhor falou para Pedro, né? Senhor, o que vai ser daquele lá? Pedro perguntou a respeito de João. O Senhor Jesus já havia ressuscitado. Eles estavam lá conversando e Pedro perguntou de João, o que será daquele lá? Se eu quero que ele fique até que eu volte, o que importa a ti? Quanto a ti, segue-me. Pronto. É para Pedro essa palavra, e para nós também. O que importa a nós, o que Deus vai fazer com aquele, com aquela, com aqueles outros. E quanto a mim, eu tenho que seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. E o que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. Mas o pastor mandou falar diferente, mas eu prefiro obedecer Jesus. Mas o irmão lá profetizou, disse que era para fazer assim. Mas eu prefiro a palavra de Jesus. Eu vou seguir a minha fé, não vou seguir a fé de terceiros. Porque a minha fé é o que eu creio. Mas não vou crer em qualquer coisa. A minha fé tem que estar fundada na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, e feitiçarias, e mandingas, aí, coisas erradas que as pessoas fazem, achando que está fazendo uma grande coisa. Olha, quando você sair, você tem que sair com o pé direito, não pode pegar as coisas com a mão esquerda. Tudo isso, irmãos, tudo isso é crendice. Mas isso é coisa tradição. Não, isso desagrada a Deus. Eu faço, meu corpo todo é abençoado, eu sou abençoado por inteiro, e tudo que eu faço é em nome de Jesus. Se as pessoas me aceitam ou não me aceitam, é problema das pessoas. Se as pessoas me julgam e falam que eu estou cheio, é problema das pessoas, porque a palavra manda não julgar. Com a medida que as pessoas me julgam, serão julgadas. Então, cuidado, nós precisamos tomar cuidado. Por isso que está escrito aqui, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que é semear na carne? É fazer tudo segundo a mente humana, segundo os desejos carnais, segundo o que a gente entende particularmente. Eu não posso julgar, como estava dizendo, não posso julgar meu semelhante, ainda que ele tenha uma fé diferente da minha. Eu não posso julgar se a pessoa vai ser condenada ou salva. O que eu posso fazer é orar para que a pessoa tenha entendimento, o mesmo entendimento que eu tenho. E vou pedir que a pessoa me instrua também no entendimento dele, ou dela, para que eu possa também ver se eu entendo o que a pessoa está entendendo. Porque a palavra é de Deus. Não existe uma igreja na face da terra que tenha um nome dado por um homem, porque todas as igrejas que têm templos, terrenos, têm um nome dado por um homem, ou por um grupo de homens. Não existe uma igreja dessa que seja ela todinha certinha e todo mundo que está lá vai ser salvo. Não existe isso. Existe a igreja do Senhor Jesus Cristo,
que é um corpo espiritual, não é um corpo físico, e as pessoas vão lá naquele templo, e todo mundo que entra naquele templo faz parte da igreja, ou então está visitando a igreja é lá, não. A igreja é você, a igreja sou eu. Eu vou dar contas a Deus, não ao ministério aqui terreno. O ministério terreno, a obrigação deles é ensinar a verdade. Só que tem muita gente colocando fermento no meio dessa verdade. Tem ensinado doutrinas de homens. E, muito pior ainda, doutrinas de demônios. E as pessoas estão ouvindo. Por que que elas estão ouvindo? Porque não lhes foi dado conhecer a verdade. E serão enganadas. Como diz lá em Filipenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Mas quem que vai ouvir a mentira? Quem que vai dar ouvidos à mentira? E aqui diz aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Eles vão enganar o inimigo, o anticristo, vai enganar os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer no pecado. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, quem vai ser salvo? Não é todo mundo que vai ser condenado, não. São aqueles que vão aceitar o anticristo porque tiveram prazer no pecado. Não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que eles acreditem na mentira. E serão julgados porque não creram na verdade, mas tiveram prazer no pecado. E nós, é o que diz aqui a palavra, né? O homem, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Todo pecado é carnal, não existe pecado espiritual. Todo pecado é carnal, é o desejo carnal, que a carne combate contra o espírito combate contra a carne. Mas nós fazemos a vontade do espírito, e combatemos a carne e não fazemos a vontade carnal. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se nós fazemos as obras do Espírito, nós vamos ter a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Não aconteça isso na tua vida, irmão, irmã. Continue amando cada vez mais. Amando é fazendo o bem, é ajudando, é não julgando, é tendo paciência, é socorrendo o aflito, o necessitado, é curando as feridas das pessoas, tendo sempre uma palavra boa para falar para os irmãos, para as irmãs, independente de igreja, de placa, de título, de pastor, de ministério, porque o nosso pastor é Jesus Cristo. Vamos ter essa comunhão, irmãos. Está chegando o tempo de nos unirmos em nome de Jesus Cristo, debaixo deste nome e na sombra do Altíssimo, debaixo das asas de Deus. Aleluia. Então, irmãos, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os que estão dentro das mesmas quatro paredes? Domésticos da fé. Você crê em Jesus? Você tem fé em Jesus? Tem, eu também. Somos domésticos da fé. Estamos no mesmo caminho estreito, apertado. E nós estamos trilhando esta mesma jornada. Esses são os domésticos da fé, aqueles que creem em Jesus Cristo. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Vamos vivendo em amor e santidade, aguardando a bem-aventurada volta do Senhor. E Ele nos chamará pelo nome. Deus abençoe, nos fortaleça, nos dê graça, humildade, simplicidade e muito amor para podermos demonstrar para o mundo que somos sim escolhidos e vivemos sem temor de combater o inimigo, de afastar do pecado e condenar o pecado. Que o pecado foi condenado pelo próprio pecado, o pecado da carne foi condenado pela morte do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.